Se você tem a pálpebra parecida com a minha, provavelmente você tem a sensação de que aqui na região, perto da sobrancelha, ela fica mais inchadinha. Essa é uma característica comum no olho das orientais e das pessoas que têm a famosa pálpebra coberta, gordinha ou pálpebra flácida. E eu vou te ensinar um truque com a maquiagem, com a sombra, para você dar a impressão de que a sua pálpebra ela é menos inchadinha do que ela realmente é. Bom, quem tem um olho parecido com o meu também percebe, né? Eu imagino que aqui, essa região, ela é mais inchada. Justamente porque nós, pessoas de pálpebras gordinhas, cobertas e as mulheres orientais, não temos aqui o globo ocular marcado. Então o nosso côncavo, ele não fica aparente porque a nossa pálpebra, né, ela tem essa pele que se sobressai ao côncavo. Em outras palavras, a gente não consegue ver de fato, né, o ossinho do nosso globo ocular e aqui realmente fica mais inchadinho. Essa não é uma característica que me incomoda, mas às vezes eu gosto de brincar que eu tenho meu côncavo um pouco marcado, eu gosto de dar uma profundidade maior aqui e tirar um pouco essa sensação de inchaço. E eu vou ensinar vocês hoje a usar a sombra para dar esse truque aí e fingir que aqui a nossa região da pálpebra ela é menos inchada do que ela aparenta. Então vamos dar o zoom para a gente começar esta maquiagem. Bom, eu obviamente, né, já estou de maquiagem porque eu estava gravando um outro vídeo. Quando eu sento para gravar, eu aproveito para gravar tudo de uma vez. Então eu já fiz a pele, eu já tinha passado primer aqui nos meus olhos e eu estou com um pouco de iluminador aqui no meu cantinho interno, tá? Iluminar o cantinho interno ou não dos seus olhos não vai interferir no truque que a gente vai dar, né, com a sombra para deixar aqui essa região mais profunda, então é totalmente opcional. Eu vou usar duas paletas aqui, eu vou usar essa aqui, que é a Naked da Urban Decay, que eu acho que é a primeira edição, eu sempre falo isso aqui, eu nunca sei qual que é a edição. E eu vou usar essa aqui da NARS, que é a paleta Quartz. Mas assim, a cor, a paleta que você vai usar, na verdade, ela pouco importa, é mais focar na técnica e no uso de cores, porque a gente vai trabalhar a cor mais clara e a cor mais escura, e a cor mais escura é a que a gente vai usar para dar a impressão de que aqui a nossa pálpebra ela é menos inchada. Antes de a gente começar, eu queria que você observasse algumas características suas no espelho, até para você conseguir comparar o seu formato de olho com o meu e conseguir adaptar essa técnica, tá? Então quem tem orientais e quem tem a pálpebra coberta, gordinha, ou até mesmo quem tem a pálpebra flácida em alguns casos, tá? Porque assim, a pálpebra flácida é quando você tem flacidez aqui na pálpebra. Esta costuma ser uma característica de mulheres com a pele mais madura e você pode ter flacidez na pálpebra e a sua pálpebra pode não ser uma pálpebra coberta. Mas, normalmente, quando há flacidez, a pálpebra toda meio que cai e pode ser que também dê essa sensação aqui da pálpebra ser mais inchada. Outra característica, eu tenho a pálpebra coberta e pouco espaço de pálpebra. O que é o espaço de pálpebra? É o tamanho que você tem dos seus cílios até essa sobrancelha. O meu espaço de pálpebra ele é bem pequeno, isso significa que eu tenho uma tela menor para trabalhar a minha sombra. Tem mulheres, as orientais, por exemplo, normalmente elas têm essa característica da pálpebra coberta, só que elas costumam ter muito espaço de pálpebra. Então vocês têm aí uma tela maior para vocês trabalharem a sua sombra, tá? Então, como eu tenho pouco espaço de pálpebra, eu tenho que trabalhar com pincéis bem pequenos e se eu for colocar as sombras na horizontal, uma embaixo da outra, eu não tenho muito espaço, então não dá para eu trabalhar com 3 cores. Eu consigo trabalhar no máximo com 2 cores, se eu quiser que elas apareçam. Então é basicamente isso, e aí por fim só a característica, né, que eu estou trabalhando aqui, a minha pálpebra ela é coberta do começo ao fim, porque você não consegue em nenhum momento ver o meu globo ocular, o osso do olho, tá? Que inclusive o ossinho do olho é que é o famoso côncavo, então quem tem essa característica não consegue assim, né, olhar no espelho e achar o côncavo, a gente tem que realmente vir sentindo. Então, um resumão bem rápido. Como eu falei, eu vou trabalhar com 2 cores, uma cor clara e uma cor escura. Na maquiagem, tudo que é claro, tem brilho ou é cintilante, projeta e dá a impressão, dá mais destaque. E tudo que é escuro dá profundidade.
Se a gente tem aqui a nossa pálpebra inchada e a gente quer disfarçar esse inchaço, dar a sensação de que ela tem mais profundidade, então, consequentemente, a gente não pode usar sombra clara e cintilante na pálpebra inteira, porque a sombra clara e cintilante vai projetar ainda mais a nossa pálpebra e aí a gente não vai conseguir dar a sensação de profundidade. Ah, então é errado quem tem a pálpebra coberta ou gordinha usar a sombra cintilante? Não, você pode usar o que você quiser. Só que se você quiser fazer esse truque que eu vou mostrar aqui, para dar mais profundidade para sua pálpebra e você me passar uma sombra clara e cintilante em toda a sua pálpebra, você vai causar o efeito oposto, tá? Então se a gente quer profundidade, a gente tem que usar uma sombra que dê profundidade, que vai ser uma sombra mais escura. Tanto faz se a sua sombra ela tiver brilho ou for opaca, o importante é que você tenha uma sombra que seja clara ou mais clara e uma sombra que seja mais escura. O mais escuro não precisa ser preto, tá? Ele pode ser um marrom, ele pode ser um cinza ou, por exemplo, ele pode ser um roxo, ele pode ser um azul. Ela só precisa ser mais escura do que a sombra clara. Então vamos começar. Eu vou começar com a sombra clara, porque na maquiagem é muito mais fácil a gente escurecer do que clarear. Então se eu passar a sombra escura primeiro e depois eu quiser clarear a sombra escura, eu não vou conseguir. Então eu começo do claro e depois eu vou para o escuro. Vou pegar um pincel de esfumar. Este primeiro pincel que eu vou pegar vai ser um pincel maior, porque a cor clara, tudo bem se passar do ponto, porque depois eu consigo escurecer a cor clara com a cor escura. E eu vou usar aqui na paleta da Naked, que eu tô tentando segurar com a minha testa, esta cor aqui. Não consegui segurar com a minha testa. Esta cor aqui, que é a cor Sim. Ela é um rosa, um rosado, né, com brilho. Eu vou pegar esta primeira cor e eu vou aplicar, começando aqui da raiz dos meus cílios, e eu vou subir ela até o fim da minha pálpebra móvel. A pálpebra móvel é a porção do olho que quando a gente pisca, ela se mexe. Então primeiro vem a pálpebra móvel e depois vem o côncavo, porque o côncavo é o ossinho, lembre-se disso. E eu vou passar um pouquinho dela aqui também embaixo da minha sobrancelha para dar uma iluminada, mas eu passei só o que meio que sobrou no pincel, tá? Eu não passei muito não. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Como essa é uma cor clara, ela é bem mais fácil de esfumar, né? Porque ela tem brilho, então não aparece muito. E como eu vou passar uma outra cor por cima, a gente também não precisa ter muito cuidado. Vou trazer um pouquinho aqui do cantinho interno só para dar uma emendada com o que eu já tinha ali do... me fugiu o nome, iluminador. E aí agora sim, lembrando, né, eu tenho pouco espaço de pálpebra. Então se eu vier com esse pincel passar a cor mais escura, olha o tamanho que esse pincel ocupa aqui do meu olho. Eu não vou conseguir passar essa sombra mais escura pontualmente. Ela vai acabar meio que pintando tudo. Então eu vou pegar um pincel menor. Qual que é a ideia agora? A gente vai pegar uma sombra mais escura e vai esfumando, tá? Vou tentar não fazer uma linha tão dura. O côncavo, que é o ossinho do olho. No meu caso, como eu tenho pouco espaço de pálpebra, vai ficar bem perto da sobrancelha. E é assim mesmo, não está errado. É porque eu tenho pouco espaço mesmo. Para que com essa cor escura, a gente cause aqui uma falsa sensação de profundidade. Então a cor clara, né, vai chamar a atenção. E com a cor escura, a gente vai causar essa falsa sensação de profundidade. Para isso, eu vou usar esta cor aqui da paleta da NARS, que é eu diria que é um marrom, com brilho. Eu espero que realmente seja um marrom. Aí eu venho com a mão bem, eu faço isso com o olho aberto, até para não perder a noção, porque tem que aparecer, tá? Eu já sei onde fica o meu côncavo, então eu posso já vir direto aqui com o pincel. Se você tiver dificuldade de saber onde fica o seu côncavo, eu sugiro que primeiro você dê uma leve cutucadinha, sem se machucar, no seu olho, para você encontrar o seu ossinho, porque é exatamente no seu ossinho que você vai passar. E eu estou fazendo uma linha bem suave. Se você também tem dificuldade, primeiro pegue pouca sombra e segundo segure bem na pontinha do pincel, que a sua mão vai ficar mais suave, e vai passando aos poucos a sombra para ela não ficar muito marcada. Aqui quando chega perto do cantinho interno, eu gosto de vir assim, ó, até aqui. Eu não faço uma linha muito para baixo, para eu não ficar com o olho muito triste, né? Muito chateado. E aí eu vou colocando mais sombra conforme eu acho que tem necessidade. Vá com a mão bem levinha para você não ficar aqui tão marcado. Se ficar marcado e você gostar do efeito também, você pode manter, porque, né? A maquiagem tem que ficar realmente como a gente gostar. E se você tem pouco espaço de pálpebra, faça como eu, com o olho aberto, para você conseguir entender aonde que tá indo a sua sombra, para você não fechar o seu olhar, porque se eu passar a sombra mais escura aqui,
numa porção muito grande, só vai aparecer a sombra mais escura quando eu abrir o olho e olhar pra frente. Eu tô inclusive até olhando no espelho que eu tenho ali atrás, que ele é um pouquinho maior. Vou pegar aquele pincel um pouquinho maiorzão só pra dar uma esfumada aqui por cima, pra não ficar tão marcado. E aí, eu gosto de passar também essa sombra mais escura aqui no cantinho externo do meu olho, pra também dar uma profundidade aqui. Então, tô passando aqui só no cantinho externo, esse mais escurinho. E aí eu vou pegar aquele pincel primeiro maiorzão e vou vir aqui por cima e dar uma esfumada. Aí, olha a diferença aqui que a gente criou essa sombra e o outro olho que não criou essa sombra. Então a gente tem aí essa falsa sensação de que temos um côncavo marcado e que a gente tem um pouquinho mais de profundidade. Eu ainda gosto de pegar essa mesma sombra marrom e passar aqui embaixo na minha pálpebra inferior, porque isso aqui aumenta o olhar. Aí, gente, já vou até passar o... Peraí que eu vi que isso aqui não tá muito bem esfumado, não. Esfumar um pouquinho melhor esse cantinho externo aqui. Pronto. Eu vou até passar já o rímel, só pra dar pra ver muito bem a diferença, que é um detalhe da maquiagem que já muda totalmente o nosso olhar. Tô passando o rímel da Lancôme. Eu gosto de passar em cima e embaixo dos cílios. Uma penteadinha aqui na sobrancelha. E aí, olha a diferença, gente. Dá uma bela mudada, né? E aí, fazer igual no mesmo olho. Então, com o pincel pequenininho, se você tem pouco espaço de pálpebra, eu recomendo fortemente que você tenha um pincel de esfumar pequeno, porque isso vai te ajudar muito. Quanto maior a região que a gente for maquiar, maior é o pincel que a gente pode usar. Quanto menor for essa região, menor é o tamanho do pincel que a gente deve usar. Então, se você tem pouco espaço de pálpebra e tá tentando se maquiar com um pincel muito grande e as coisas nunca dão certo, provavelmente é porque você tá com um pincel muito grande. E aí, realmente, a gente não tem um controle, assim. Eu até uso bastante esse pincel aqui da MAC, que ele é maior, porque eu já tô acostumada e ele, querendo ou não, ele tem uma leve pontinha, vamos dizer assim. Então eu consigo ter um pouquinho mais de controle com ele. Mas pra quem tá começando, é mais difícil mesmo. E aí eu vou parando e olhando o pelo da minha sobrancelha que está invadindo aqui, pra tentar deixar o mais igual possível ao outro lado, que nem sempre eu consigo também, isso é totalmente normal, tá, gente? Aí aqui embaixo também, vocês viram que eu nem passei lápis, né, pra passar aqui embaixo, eu já vim direto na sombra. E aí agora é só a gente finalizar com o rímel novamente. Então é isso, gente, fica aí essa dica, maquiagem muito fácil, você só vai precisar de duas cores, uma mais clara e uma mais escura, e coloque a cor mais escura sempre ali perto do côncavo para esfumar, que você vai causar essa sensação de que primeiro você tem um côncavo marcado e segundo que a sua pálpebra ela não é tão inchada como ela normalmente é quando a gente tem esse tipo de característica. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, desse truque. Testem em casa e depois me conta se deu certo com vocês, se vocês acharam fácil. E claro, não deixa de se inscrever aqui no meu canal e deixar o joinha pra mim, tá bom? Até mais, tchau!